Seika era um exorcista super poderoso que foi assassinado. Ao reencarnar, ele decidiu viver uma vida chata e organizada como a sua, mas quando descobriu que a heroína era uma vilã, ele decidiu derrotá-la e aos seus inimigos por diversão. Ele havia reencarnado em um mundo com um fluxo de magia completamente diferente, e embora seu novo corpo não tivesse poder mágico, era abençoado com uma imensa quantidade de energia espiritual. Todas as manhãs, Seika recolhia folhas e usava suas artes de exorcista para criar Shikigami, dando vida a ratos e corvos para servi-lo. Enquanto isso, seu meio-irmão Glai o intimidava constantemente por ser um bastardo inútil. Mesmo quando Seika implorava para ele parar, Glai o agarrava pela gola e levantava o punho. Mas um dia, os corvos que Seika havia criado atacaram Glai de repente. Quando Luffy correu para afugentá-los, ele notou que os corvos ignoravam completamente Saika, o que o fez começar a suspeitar de algo estranho sobre seu irmão mais novo. Neste novo mundo, Saika era evitado por ser filho de uma amante, tratado como um pária pela própria família. Ainda assim, ele suportava em silêncio, passando cada dia trabalhando nos campos, preparando papel para criar mais talismãs e aprimorando suas artes espirituais discretamente. Sika sabia que devia ter sido Glai, mas quando ele gritou para Ifa voltar ao trabalho, lembrou a Seika que ele nunca teria um escravo, já que um perdedor sem magia como ele jamais conseguiria entrar na Academia Imperial de Magia de Lodônia. No entanto, Blase apareceu e ordenou a Glai que voltasse às suas aulas de magia. Enquanto se afastavam, Saika perguntou ao pai se poderia se juntar a eles. No campo de treinamento, seu irmão mais velho, Luffy, lançou um vórtice que perfurou a pedra, enquanto Glai liberou uma bola de fogo para carbonizá-la. Glai estava feliz que Seika se envergonharia na frente do pai, mas enquanto Seika empunhava a varinha e lembrava de seu voto de esconder seu poder nesta vida, ele percebeu que os fortes sempre exploravam os fracos, então ativou suas artes exorcistas. Todos ficaram chocados, pois ninguém jamais havia lançado uma bola de fogo azul antes, então Glee levou o crédito e disse a eles que sua magia devia ter permanecido na varinha. No entanto, quando Sika perguntou ao pai se poderia aprender magia, Blaze disse que era inútil treinar um mago sem talento. Pelos próximos 4 anos, Sika começou a aprender a língua do mundo, enquanto espionava secretamente seus irmãos, mas Blaze continuava a se perguntar se ele era meio demônio. Quando Seika completou 11 anos, ele se lembrou das 7 divindades que havia selado e estava finalmente preparado para invocar seu servo menos ameaçador para este mundo. Enquanto uma porta antiga se materializava diante de seus olhos, uma garota atraente surgiu, embora Seika não a reconhecesse. Quando ela pulou nele, ele percebeu que era definitivamente a boba Yuki, mas se perguntou por que ela não era mais uma mulher bonita. Percebendo que seu poder espiritual devia ser mais fraco neste corpo jovem, ela jurou que o serviria para sempre. Seika revelou que estava apenas testando as habilidades do portão dimensional neste mundo, e enquanto tentava selá-la, ela se transformou em uma pequena raposa, jurando que nunca mais o deixaria. Na manhã seguinte, Glee começou a gritar com Ifa por derramar água em suas roupas. Enquanto a repreendia, ele disse que estaria disposto a perdoá-la se ela fosse ao seu quarto e prometesse educá-la sobre o que significava ser uma escrava. Quando Sika disse a Glai para parar de abusar dela, ele tentou socá-lo, mas Sika bloqueou o ataque. Glai o encarou antes de se afastar, dizendo que ele estava brincando com a própria vida. Assim que ele se foi, Sika disse a Ifa para nunca ir ao quarto de Glai, e ela prometeu que não iria. Então, Ifa pediu que ele a seguisse para fora enquanto ela lhe mostrava um IV bebê moribundo. Ele pediu que ela se virasse para esconder seus poderes, e depois de puxar um fio de cabelo e infundi-lo com seu talismã, o Shikami foi sacrificado para curar o Vaporeon. Ifa ficou chocada por ele conseguir usar magia, já que havia nascido sem mana. Quando ele pensou que ela também poderia estar escondendo uma habilidade secreta, ela disse que não era como se pudesse ver espíritos ou algo assim. No entanto, ele revelou que também conseguia ver os espíritos, mas suspeitava que ela pudesse ver algo ainda maior do que ele. Curiosa sobre o que era, ela revelou que ele havia descoberto o segredo que sempre escondeu: sua capacidade de ver os elementais no mundo. Ela explicou que era estranho, pois todo elemental parecia evitá-lo, e embora ele não soubesse o motivo, percebeu que ela era capaz de controlá-los, algo que ele nunca conseguiu dominar em sua vida anterior. Percebendo que finalmente havia encontrado a pessoa que procurava, ele perguntou se ela gostaria de aprender magia. Ativando seu Shikigami, ele invocou uma bola de fogo no ar. Ela nunca havia tentado usar magia antes, então pediu educadamente para a bola de fogo desaparecer. Quando não obedeceu, ela tentou implorar para a bola de fogo ir embora, mas então gritou que ninguém sentiria falta daquela coisa feia, fazendo a chama desaparecer. Sika percebeu que teve sorte de encontrar alguém que pudesse dissipar magia e pediu a ela para manter seus poderes em segredo entre eles. Ao longo das semanas, ele a treinou até que ela fosse capaz de controlar o fluxo de sua própria mana. Com o passar das estações, eles continuaram seu treinamento juntos, até que ela finalmente conseguiu dominar a arte de dissipar magia. O 12º aniversário de Saiki chegou, mas ao contrário do irmão, ele não recebeu presentes nem bolo, e nem mesmo o pai estava lá. Embora já estivesse acostumado ao mau tratamento, Glai chamou Saiki, dizendo que iriam treiná-lo, pois sendo filho de uma amante, o único caminho para seu corpo fraco era se juntar ao exército. Nesse instante, uma criada gritou que um grande monstro havia aparecido e estava indo diretamente para a mansão. Ao ouvir essas palavras, Saiko revelou que ele já estava nas proximidades da mansão. Enquanto o ancião destruía a árvore ali perto, Glai fugiu para salvar sua vida patética e inútil, enquanto Luffy tentava ordenar às criadas que evacuassem para a mansão. Ele viu que Sika estava correndo na direção oposta. Ao mesmo tempo, o ancião estava prestes a devorar Ifa, mas antes que Seika pudesse invocar seu talismã para salvá-la, ela ativou os elementais e incinerou a besta.
Assim que ela estava segura, ele ordenou à besta que o seguisse, e enquanto ele saltava para o céu, todos os servos da mansão começaram a observá-lo. Ele então lançou um feitiço de veneno, e as veias dentro do corpo da criatura começaram a absorver o veneno, mas ele havia secretamente completado sua domesticação, deixando seu irmão se perguntando como ele a derrotou com um único ataque. Todos acreditavam que ele era incrivelmente poderoso, então ele acenou de volta para eles, feliz que tudo havia saído conforme seu plano, pois em sua segunda vida ele seria astuto e finalmente alcançaria a felicidade que desejava. Blaze havia testemunhado a batalha e decidiu realizar um banquete em homenagem ao seu filho adotivo e legítimo. Embora a atenção enfurecesse Gley, Blaze ainda desejava recompensar Sika por defender a mansão. Quando perguntado o que desejava, Sika pediu permissão para se matricular na Academia Imperial de Magia de Lodônia. Blaze concordou, e Sika então pediu que Ifa fosse autorizada a acompanhá-lo como sua serva. Blaze objetou, alegando que ela não tinha mana, mas Sika disse a ele para ficar quieto e apenas observar. Entregando a Ifa sua varinha, Sika a instruiu a lançar um grande feitiço de chamas. Comovida por sua devoção e seu desejo de permanecer ao lado de Sika para sempre, Ifa despertou os elementais de fogo ao redor. Enquanto ela entoava o encantamento, um incêndio massivo irrompeu do lado de fora da janela, iluminando a noite. Virando-se para o pai, Seika perguntou se ele estava satisfeito. Blaze, agora convencido, concordou em matricular ambos. No entanto, Gley protestou com raiva, dizendo que isso violava a tradição da família que proibia dois irmãos de seguir o mesmo caminho. Blaze respondeu que suas tradições seriam de fato mantidas, enviando Gley para se juntar ao exército. Ele então repreendeu Gley por desperdiçar seus anos em má companhia, enquanto Saika treinava diligentemente todos os dias. Incapaz de aceitar o insulto, Gley desafiou Saika para um duelo, declarando que se perdesse, Saika seria banido de sua casa. Embora Blaze dissesse que ele poderia recusar, Saika aceitou sem hesitação. O pai deles concordou em supervisionar o duelo sob a condição de que nenhuma espada real ou magia de nível médio fosse usada. Mais tarde, enquanto Sika criava mais talismãs em preparação, Luffy o visitou desculpando-se por chegar tarde para desejar-lhe feliz aniversário e presenteando-o com uma caneta de vidro. Ele admitiu que se arrependia de não ter sido mais gentil ao longo de suas vidas, mas expressou orgulho de como seu irmão havia crescido. Então, pediu a ele para pegar leve com Gley, pois sabia que Seika era mais forte que todos eles. Sob as duas luas, Yuki zombou que o presente de Luffy era inútil, mas Sika disse a ela que quem era inútil era ela. No entanto, ele percebeu que algo estava errado e ordenou que ela se escondesse. A janela explodiu e quando ele olhou para fora, viu Gley no campo gritando que o duelo deles havia começado. Enquanto se enfrentavam, Gley acreditava que Sika só havia derrotado o monstro por sorte. Querendo lutar até a morte, ele abandonou as condições do pai e invocou um sigilo mágico, lançando um feitiço de chamas para incinerar seu irmão. Ele pensou que seu feitiço era muito mais forte do que o de sua escrava inútil, mas Sika disse a ele que nunca poderia ser comparado às chamas de Ifa. Chocado por ele ainda estar vivo, Gley invocou um feitiço de vento para perfurar seu irmão, mas uma barreira de magia leve o protegeu. Saika então tirou seu talismã, enquanto Gley começava a liberar todos os seus feitiços. Naquele momento, Saika ordenou a Gley que ele estava proibido de se mover, congelando todos os seus neurônios antes de torcer o talismã e quebrar seu braço. No entanto, Saika revelou que Gley estava apenas sentindo a dor. Quando Gley se perguntou quem Sika realmente era, ele decidiu aceitar aquelas palavras como rendição. Naquele momento, ele curou o braço de seu irmão, deixando-o cair no chão. Enquanto Saika olhava para seu rosto inútil, ele se lembrou de Gley o chamando de sortudo por derrotar o ancião Tritão, mas ele achou aquilo hilário. Afinal, ele estava se preparando há 6 meses para invocar sua segunda divindade divina, um ciclope massivo, Nuto, que entrou no reino e correu em direção a Saika, declarando que estava feliz em servi-lo mais uma vez. No entanto, Yuki lembrou a Nuto que ela foi a primeira que ele havia invocado. Sika então pediu ao Ciclope para seguir seu Shikigami para a montanha e levar o Ancião Tritão para suas florestas. Ele havia atraído propositalmente o Ancião Tritão para a mansão para que todos reconhecessem seu poder, permitindo-lhe frequentar a Academia de Magia em vez de Gley. No entanto, Yuki se perguntou por que ele estava criando planos tão complicados, especialmente quando poderia ter tudo o que queria em um mundo cheio de humanos fracos. Sika então a lembrou que aqueles humanos fracos foram os que o mataram. Nesta segunda vida, ele desejava se tornar um deles, já que seu caminho para o poder absoluto apenas o havia lançado em uma solidão isolada. Quando a primavera finalmente chegou, Luffy desejou que seu irmão ficasse seguro. Depois que Ifa bocejou, Luffy se perguntou se ela havia ficado acordada a noite toda. Então Sika revelou que ela estava trabalhando duro em algo em seu quarto a noite inteira. Enquanto a carruagem deles começava a se afastar, Sika decidiu recompensá-la por estudar. Ela prometeu que o valorizaria. E ele revelou que isso atrairia os elementais para ela, pois ele queria que ela se tornasse a elementalista mais forte possível. Olhando pela janela, ele percebeu que já haviam chegado à Academia de Magia, e se perguntou como o tempo havia passado tão rapidamente. De volta ao seu escritório, Blaze percebeu que Psychon já devia ter chegado e recordou aquela noite tempestuosa, quando um misterioso assassino lhe entregou o filho de seu irmão. Mas Blaze se perguntou se seu irmão realmente havia morrido depois de desaparecer no continente demoníaco. Seu filho era um dos únicos humanos nascidos com cabelos e olhos pretos, então Luffy mantinha distância enquanto Gley o via como um inimigo. Blaze se perguntava se ele era um demônio porque podia invocar bolas de fogo azuis sem possuir magia alguma, e havia usado veneno no ancião Tritão quando nenhum humano jamais havia feito isso antes.
Blaze sentiu-se culpado por enviar Gly para o exército, mas percebeu que se Psycho testemunhasse os horrores da guerra, ele poderia se tornar o próximo rei demônio que erradicaria a humanidade, em vez do herói que a salva. Assim que chegaram ao dormitório de Seika, ele revelou que o quarto de Ifa seria ao lado do dele. Essas palavras a deixaram triste, pois ela pensou que poderia ir ao quarto dele à noite. Depois de ouvir isso, ela saiu correndo e chorando, e Yuki ficou com raiva porque a escrava inútil não sabia o seu lugar. Quando Seika se perguntou o que ela queria dizer, Yuki revelou que Ifa estava apaixonada por ele, e queria que ele a usasse como escrava para realizar suas fantasias. Ao ouvir essas palavras, Seika percebeu que realmente nunca entenderia como as garotas pensam. Yuki disse a ele para estudar ou ele teria dificuldades, mas ele percebeu que Ifa poderia tornar outra coisa difícil. Na prestigiada Academia de Magia, ele notou que uma misteriosa poça de mana estava se acumulando. A examinadora, a professora Karen, chamou a todos para avaliarem seus níveis de mana. Quando chegou a vez de Psyche, a professora Karen pediu que ele colocasse a mão na esfera de cristal, explicando que ela brilharia em branco se ele tivesse aptidão para todos os elementos, embora isso nunca tivesse acontecido antes. Este era o sistema mágico do mundo, onde havia 4 elementos primários para conjurar. Mas também existiam magias de luz e sombra, semelhantes à magia que ele havia inventado em sua vida anterior. Enquanto Ifa infundia sua mana na esfera, a professora Karen descobriu que ela tinha aptidão para a magia de vento e fogo. Mas quando chegou a vez de Seika, nada apareceu, então a professora Karen pensou que ele poderia ter magia de luz, ou... Ela estendeu a mão para a esfera, um feixe de luz branca cegou todos os candidatos. Quando ela se afastou, eles perceberam que ela havia dominado todos os 4 elementos. Teika ficou chocado ao vê-la, porque embora seu cabelo fosse de uma cor diferente, ela era a mesma pessoa que ele havia conhecido muito de perto em sua vida passada. Naquela noite, a princesa Fiona ficou preocupada, e ao mesmo tempo, o Lorde Demônio interino deu uma única ordem ao seu general Galhos para esmagar o herói. No dia seguinte, depois que Saika completou o exame escrito, ele notou a Mu treinando com uma espada e se perguntou o quão forte ela realmente era. Nos campos de treinamento, o examinador acadêmico, Professor Cordell, anunciou que agora avaliariam o poder elemental de cada aluno, um por um. Enquanto os alunos demonstravam suas habilidades, Saika observou que Mose só conseguia usar um único elemento e nenhum com muita força. Quando chegou a vez de Ifa, ela deu um passo à frente e lançou um feitiço de chamas. A explosão foi tão intensa que quase carbonizou a pedra de teste. Todos ofegaram, espantados que ela pudesse conjurar sem um encantamento. Mas Ifa calmamente disse que ainda não havia terminado, nem mesmo Seika tinha ideia do que ela estava planejando. Ela ergueu sua varinha novamente, conjurando um feitiço de vento tão poderoso que a pedra simplesmente desapareceu. Enquanto ela se desculpava por destruir o alvo, Seika achou a magia dela incrível e ficou comovido por sua dedicação, percebendo que ela havia praticado em segredo. Finalmente, foi a vez de Seika. Ele conjurou uma bola de fogo azul brilhante que queimou o alvo, chocando a todos. Analisando a pedra, ele notou que era feita de granito e decidiu fundir os elementos terra e metal para realizar um feitiço de cristalização que estilhaçou o alvo completamente. Até mesmo o Professor Cordell admitiu que nunca havia testemunhado algo assim. Seika, no entanto, pediu desculpas, alegando que seu feitiço era uma técnica secreta, sabendo que nunca poderia revelar a verdade de que ele não estava realmente usando magia. Aproximando-se do próximo alvo de água, Seika invocou um Shikigami de água invisível e o infundiu com energia das sombras, liberando uma torrente que congelou todo o campo. Satisfeito por já ter ido longe demais, ele encerrou sua demonstração. Ifa riu orgulhosamente, dizendo que tinha sorte de ter o mestre mais forte vivo. Ao pôr do sol, o professor Cordell ficou sem palavras, perguntando-se como alunos com tão baixa aptidão mágica haviam desencadeado os feitiços mais poderosos da história da academia. No entanto, ele sabia que isso era apenas o começo, pois em algum lugar havia alguém ainda mais forte, um prodígio que havia dominado todos os tipos de magia em tenra idade. A professora Karen percebeu que ela poderia ser a heroína, aquela destinada a nascer quando o Lorde Demônio revivesse. Os resultados do exame foram finalmente anunciados, e quando Seika procurou por seus nomes, Ifa implorou para que ele não a abandonasse, pois ela havia falhado, mas ele viu que estava em terceiro lugar na lista, enquanto Ifa estava classificada ainda mais alto do que ele. Ele a parabenizou, embora estivesse chocado por ela tê-lo superado no exame prático. No topo da lista estava Armin Yu, e se percebeu que ela era a única pessoa que ele sempre procurara. Vários dias após o anúncio, um convite foi enviado a todos que haviam se matriculado na Academia de Magia. Ifa se perguntou se sua saia estava muito curta, mas Seika disse que não, porque ele queria que fosse ainda mais curta. Enquanto caminhavam para a cerimônia de entrada, Seika sentiu magia negra vindo de trás dos arbustos. Ifa percebeu que algo estava errado, pois notou elementais sômbrios escondidos lá dentro. Depois de caminhar mais fundo na floresta, eles encontraram um sigilo demoníaco. Embora Ifa achasse que era maligno, Seika disse a ela para ignorá-lo, já que pertencia à escola, tudo enquanto liberava secretamente talismãs invisíveis para monitorar a área. Dentro do salão, quando a cerimônia de entrada começou, Amu subiu ao palco e anunciou que seria a representante dos novos alunos. Ao mesmo tempo, o círculo mágico do lado de fora se iluminou, e Psycho sentiu o monstro se aproximando do salão. As portas explodiram de repente, e demônios menores apareceram diante de seus olhos. Os estudantes inúteis entraram em pânico e começaram a fugir. Mas Saika notou que os demônios estavam procurando por alguém entre eles. Quando um dos demônios tentou matar uma garota, Armil apareceu para salvá-la. Enquanto ela desviava do ataque do demônio, lançou feitiços de vento pelo corpo dele e gritou para os estudantes repugnantes saírem do seu caminho. No entanto, Seika percebeu que os demônios eram muito lentos e suspeitou que estavam sendo controlados à distância.
Escaneando o exterior, ele encontrou o conjurador escondido na floresta. Ele disse a Aoife para usar sua magia para correr e se esconder se as coisas ficassem perigosas, então se teletransportou, deixando seu talismã para trás. Em pouco tempo, ele começou a caminhar em direção ao demônio recitando um poema. Rosas são vermelhas, violetas são azuis, sua mãe é uma gorila feia que pertence ao zoológico. Enfurecido e querendo acabar com ele imediatamente, o demônio invocou demônios menores de um portal. Enquanto ele os comandava para atacar, Saika lançou um feitiço de atração gravitacional, aniquilando os monstros diante dele. Quando o para o último congelou sob um feitiço protetor, Saika abriu um portal debaixo dele e o selou em outro reino. Percebendo que Saika podia usar magia de teletransporte, o demônio se preparou para lutar a sério. Ele invocou espadas de portais menores e se apresentou como um demônio de metal que controlava tanto os elementos fogo quanto terra. Quando Sika tentou lançar um feitiço, Gallius o extinguiu instantaneamente, alegando que nenhum de seus feitiços funcionaria nele. Enquanto Sika acendia talismãs de papel, Gallius se protegeu das chamas, mas quando ele invocou mais papéis, Gallius os queimou instantaneamente. Buscando eliminá-lo, Gallius arremessou uma espada, e embora Sika a tenha desviado, a lâmina cortou seu rosto e ele percebeu que ela havia sido teletransportada de volta. Gallius declarou que podia usar magia de teletransporte negra. Ele lançou uma chama em direção a Saika, mas enquanto Saika saltava para longe, Gallius se materializou atrás dele e cortou seu braço naquele instante. No entanto, como Saika conseguiu sobreviver ao ataque, ele começou a se perguntar por que Gallius estava espionando os estudantes através dos olhos dos demônios menores. Gallius revelou que procurava o herói para cumprir a profecia divina da reencarnação do Lorde Demônio. Ele prosseguiu dizendo que já o havia encontrado, mas percebendo quem era seu alvo, Saika se moveu, porém Gallius lançou uma dúzia de espadas para eliminá-lo. Saika as evitou e saltou sobre outra. Contudo, as lâminas duplas de Gallius o cortaram simultaneamente. Com um único golpe, Gallius o enviou para a vida após a morte, acreditando que Saika estivesse morto. Gallius se virou, preparando-se para procurar Amu, mas o som de uma voz recitando encantamentos antigos chamou sua atenção de volta. Ele o avistou equilibrado no topo de uma lâmina, perguntando-se como ainda estava vivo. Gallius arremessou uma espada em seu crânio, apenas para ela se desintegrar. Sika revelou que havia se ressuscitado, explicando que já havia lançado um feitiço para eliminar qualquer coisa que não pertencesse ao seu corpo. Mesmo assim, Gallius acreditava que poderia acabar com ele de qualquer forma, então invocou 100 espadas, jurando aniquilar o herói assim que Sika estivesse morto. Ouvindo essas palavras, Sika zombou, dizendo que Gallius era um tolo, e declarou que a verdadeira força só poderia ser definida pelos aliados poderosos que se tem. Gallius desconsiderou suas palavras, alegando que apenas os fracos dependiam de aliados. Ele tentou acabar com ele, mas Sika evitou a tempestade de lâminas e lançou um feitiço que desencadeou uma cachoeira massiva. Quando as águas caíram, Gallius já havia se teleportado para longe. No entanto, quando Gallius tentou atacar de cima, Saika já havia antecipado o golpe. Ele invocou Raiju, uma divindade semelhante a um furão, que atingiu o demônio com um raio. Contudo, quando a fumaça se dissipou, Saika percebeu que Gallius não estava em lugar algum, até que ele o esfaqueou por trás sem aviso. Mas tudo fazia parte do plano de Saika, pois seu corpo explodiu subitamente diante dos olhos de Gallius. Embora o demônio tenha conseguido sobreviver, ele começou a exalar uma aura vermelha, confiante de que Sika logo ficaria sem talismãs. Ele se preparou para encerrar a luta, mas Saika revelou mais de 1000 talismãs, explicando que havia passado a vida inteira criando-os para estar pronto para qualquer batalha. Lançando o portal dimensional, ele invocou Mizuti, e uma dúzia de portais se abriram enquanto um dragão emergia, sua forma massiva preenchendo o céu. Ele avançou sobre Gallius, tentando devorá-lo, antes de ascender em direção à lua e consumir seu corpo por completo. Ao ver isso, Saika ficou aliviado por o demônio ter sido eliminado. Contudo, quando ele tentou retornar o dragão ao outro reino, este resistiu e tentou escapar. Percebendo que estava indo em direção à escola, ele rapidamente colocou seus talismãs nele, redirecionando seu caminho antes de selá-lo de volta dentro do reino. Ainda assim, ele se perguntava como uma divindade fraca como Mizuti havia conseguido se libertar. A resposta logo lhe veio. Seu corpo jovem ainda era muito fraco, então ele precisaria ficar mais forte e mais velho antes de poder comandar adequadamente as 4 divindades restantes. Nesse instante, Yuki pulou em seu corpo, revelando que estivera escondida o tempo todo. Ela o repreendeu, achando imprudente que ele tivesse permitido ser morto. No entanto, Saika revelou que tudo fazia parte de seu plano, pois ele já podia usar seu Shikigami para se ressuscitar dos mortos múltiplas vezes instantaneamente. Quando ele retornou ao salão, percebeu que todos os estudantes haviam sido feridos, mas Ifa lhe disse que Amu havia matado todos os demônios menores. Ouvindo essas palavras, Saika percebeu que Amu era a pessoa perfeita de que precisava como aliada. Afinal, ele poderia permanecer escondido enquanto a usava para avançar com seus planos. Embora precisasse se tornar amigo dela, ele admitiu a si mesmo que não ficaria triste se ela perdesse a vida no final, contanto que isso garantisse sua própria felicidade. Naquele momento, ele jurou torná-la a pessoa mais forte do mundo, mesmo que isso significasse derrotar o próprio Rei Demônio. Um mês havia se passado desde que Saika começou a frequentar a academia de magia ao lado de Ifa. Quando ele avistou Amo e tentou cumprimentá-la, ela friamente lhe disse para fazer um favor à humanidade, encerrando sua vida miserável.
Momentos depois, um jarro de argila apareceu acima deles, derramando líquido, mas Seika rapidamente os teleportou para um local seguro. No entanto, sentindo algo suspeito, ele retornou à cena. Lá, o professor Cordell apareceu em uma janela e pediu desculpas pelo acidente. Após recuperar o líquido derramado, Cordell explicou que era um catalisador para sua pesquisa. Quando Seika perguntou sobre o propósito do jarro, o professor alegou que estava apenas tentando levitá-lo para o trevo andar, contudo Seika sabia que apenas magia negra poderia controlar a gravidade, o que o fez suspeitar que Cordell estava escondendo algo. Mais tarde, durante a aula, o professor Karin anunciou que o aniversário da escola se aproximava. Ele designou Amu e Ifa para entregar a nova lista de alunos como parte da oferenda cerimonial. Quando Seika ouviu isso, percebeu que a rota deles os levaria perto do círculo mágico de galhos. Ele imediatamente se ofereceu para ir no lugar de Ifa e a instruiu a recusar sua missão. Embora relutante, o professor Karin acabou concordando. Naquela noite, enquanto Seika e Ifa deixavam a academia, ele lhe disse que Amu estava em perigo. Ele explicou que havia tomado o lugar dela para protegê-la, pois a batalha de Amu com demônios a havia tornado um alvo. Ifa perguntou em tom de brincadeira se ele gostava de Amu por sua beleza e cabelo ruivo, mas Seika esclareceu que era a força dela que o intrigava. Ele apenas queria ser amigo dela. Ouvindo isso, Ifa jurou que ela também poderia se tornar mais forte, mas Seika lhe disse que queria o apoio dela, em vez disso, acreditando que o poder de Amu a havia deixado isolada por toda a vida. No dia do aniversário da academia, o professor Karin entregou-lhes a lista para a cerimônia. Enquanto se dirigiam para a floresta, Amu exigiu saber por que Saika havia se oferecido para substituir Ifa. Ele lhe disse que queria ser amigo dela e que desejava ter uma longa conversa com ela. No entanto, Amu acreditava que não poderia satisfazê-lo, especialmente porque ele já tinha uma escrava com seios enormes. Mas ele lhe disse que ela estava enganada. Enquanto ela pensava que ele era um sujeito feio e estranho, sua mente ficou chocada naquele instante. Ao mesmo tempo, Seika sentiu a presença de um feitiço sombrio e se moveu em direção à sua fonte. Nesse momento, eles se depararam com um círculo mágico e naquele instante, um portal se abriu, teletransportando-os instantaneamente. Eles foram transportados para uma masmorra, onde um grupo de criaturas lagarto apareceu diante deles, e sem hesitação, Amu avançou contra elas. Enquanto ela saltava para o outro lado, ela lançou uma bola de fogo que as obliterou completamente. No entanto, quando um orc apareceu atrás dela e estava prestes a tirar sua vida, Saika lançou um feitiço que esmagou sua cabeça com um espinho. Enquanto começavam a procurar a saída, Saika lançou um novo feitiço para iluminar o caminho e Amu ficou chocada ao descobrir que ele também podia usar magia de luz. Ao mesmo tempo, ele estava lançando sinais de talismã para guiar seu Shikigami do lado de fora, para que pudessem detectar sua localização. De repente, um grupo de goblins avançou contra eles, mas Amu os derrubou com golpes rápidos. Enquanto ela conseguia bloquear um ataque, ela cortou o braço de um monstro, mas antes que percebesse, a criatura retornou para acabar com ela e a jogou contra a parede. No entanto, enquanto os monstros se preparavam para eliminá-la, Seika lançou um feitiço de madeira que os empalou com estacas. Naquele momento, Amu perdeu a consciência e os goblins restantes avançaram contra Seika. Ele percebeu que finalmente poderia usar seus verdadeiros poderes, então invocou Omikade dos portões divinos do inferno e eliminou todos os goblins diante dele. Quando Amu acordou, ela viu que todos os monstros haviam sido mortos. Percebendo que sua cabeça ainda doía, Saika lançou uma barreira de luz ao redor deles e percebeu que ela estava sob uma maldição, já que a dor desapareceu depois que a barreira foi formada. Quando ela acreditou que não havia sigilos amaldiçoados em seu corpo, ela pediu que ele verificasse suas costas antes de tirar suas roupas, e nada foi encontrado. Seika então revelou que queria que ela tirasse as roupas, já que ele já tinha outra solução preparada. Com uma mecha de cabelo dela, ele transferiu a maldição para um de seus talismãs, dizendo-lhe que agora serviria como seu substituto. Eles sentaram juntos por horas, mas durante esse tempo, Amu se perguntou se Saika havia beijado Ifa ou até mesmo desenvolvido algum plano com ela. Quando Seika lhe disse que não havia beijado Ifa, Amu pensou que ele era um bobo, já que garotas tímidas como ela eram sempre estranhas. Ele então a lembrou de que ela acabara de tirar as roupas em uma masmorra. Depois que ele foi nocauteado, eles continuaram eliminando todos os goblins até finalmente chegarem à câmara do chefe. Enquanto Anaga se preparava para enfrentá-los, Saika ativou sua magia de pedra e liberou estacas perfurantes, mas a criatura quase queimou seu rosto com ácido. Seika conseguiu evadir, e Amu contra-atacou com uma lança de vento, mas o feitiço não conseguiu perfurar as escamas grossas do monstro. Antes que pudesse retaliar, Seika invocou uma lança que pregou a criatura no chão. Amu imediatamente a incendiou com uma bola de fogo, e no momento em que o fogo irrompeu, Amu desceu sobre a Naga e esfaqueou seu corpo, matando-a instantaneamente. Enquanto Seika corria em direção a ela, Amu saltou sobre ele, revelando que era a primeira vez que ela havia derrotado um chefe de masmorra. Quando Yuki perguntou a Seika por que ele não havia se teleportado o tempo todo, ele revelou que queria se divertir com Amu e dar-lhe experiência de batalha para que ela pudesse um dia se tornar a mais forte. Em pouco tempo, eles encontraram uma espada de Mithril. Então Saika a puxou do monstro, fazendo com que a criatura se desintegrasse diante de seus olhos. Enquanto ele entregava a espada a Amu, ele notou um anel no chão e percebeu que estava infundido com magia. Quando Amu lhe perguntou o que ele faria quando ficasse mais velho, ele prometeu que iria aventurar-se com ela novamente. Ouvindo isso, ela ficou feliz e lhe disse que era uma promessa. Após escapar da masmorra, Saika informou o professor Karin sobre o labirinto secreto escondido sob a escola, mas ocultou tanto a existência da maldição de Amu quanto a verdadeira fonte de sua própria magia. Naquela noite, quando Seika chegou ao laboratório do professor Cordell, ele revelou que já havia descoberto seu plano e mencionou que Amu havia começado a se recuperar. Percebendo que havia sido exposto, o professor Cordell se perguntou como Seika havia descoberto seu segredo.
Seika explicou que era impossível para demônios terem desenhado um círculo mágico dentro da escola, e como o professor Cordell tinha o rosto mais feio entre todos os instrutores, ele o havia suspeitado imediatamente. Decidindo revelar a verdade, o professor Cordell removeu seu disfarce e admitiu que era um espião para os demônios. Ele explicou que a poção dentro do pote era, na verdade, uma maldição revolucionária capaz de matar qualquer um como se fosse uma doença comum. O professor Cordell revelou que seu verdadeiro alvo era o herói, mas Saika o descartou como um tolo e exibiu seu talismã, mostrando que já havia removido a maldição de Amu. Enquanto o professor Cordell invocava um demônio, Sika derramou o sangue dele em seu próprio corpo e declarou que havia descoberto a condição da maldição. Agora encharcado em sangue demoníaco, ele começou a lançar um feitiço para transferir a maldição de volta para seu criador. Este era o poder que ele carregava de sua vida anterior como exorcista amaldiçoado. Ele disse ao professor Cordell que aqueles que amaldiçoam os outros cavam duas covas. Enquanto os órgãos do professor Cordell começavam a se romper, Seeker revelou que ele era o único neste mundo que sabia como dissipar maldições, tornando-o azarado para os demônios tê-lo encontrado nesta vida. Enquanto subiam as escadas, Ifa perguntou como ele sabia que era o professor Cordell. Então Sika explicou que seu Shikigami havia detectado o mesmo pólen tanto no corpo do professor Cordell quanto dentro do círculo demoníaco. Mais tarde naquele dia, quando Seika entregou o anel mágico a Ifa, ela notou que os elementais eram atraídos por ele. Naquele momento, Seika viu Amu passando e quando tentou chamá-la, ela lhe disse para pular de um penhasco e se izekaiar logo. Um ano depois, quando começaram o segundo ano, o assistente do diretor apareceu diante de Seika e seu servo, informando-os de que o diretor queria vê-los imediatamente. Embora Seika tivesse um mau pressentimento sobre a convocação, ele notou uma garota os observando secretamente das sombras. No dia seguinte, quando entraram no escritório da diretora, ela os cumprimentou calorosamente. Estudando o rosto de Seika, ela comentou que ele se parecia com seu tio, deixando Seika intrigado, pois seu pai nunca havia mencionado ter um irmão. Sem dar mais detalhes, a diretora mudou de assunto e o convidou para participar do torneio de disciplinas mistas na capital, uma competição renomada entre magos e espadachins. Ela explicou que ele serviria como um dos representantes da Academia de Magia. Para formalizar isso, ela chamou uma nova estudante ao escritório. Dando um passo à frente, a garota se apresentou como Mabel, alguém que Seika nunca havia conhecido antes. Antes que ele pudesse responder, Amu interrompeu frustrada, reclamando que não havia sido convidada e exigindo saber se Sika planejava participar. Ainda intrigado pela presença de Mabel, Sika disse que estava interessado no torneio e queria ver o que ele reservava. Enquanto saíam da academia, Amu resmungou que Mabel provavelmente havia sido escolhida por uma família nobre e nunca havia conhecido dificuldades reais. Para a surpresa deles, Mabel apareceu de repente atrás deles, e calmamente disse a Amu que era ela quem nunca havia realmente experimentado dificuldades. Enquanto Amu estava feliz por finalmente conhecer sua substituta, Mabel explicou que ela nunca seria selecionada em primeiro lugar, já que era muito fraca para lutar. Ouvindo isso, Amu ficou irritada e ordenou que dois idiotas entregassem suas espadas de treino, desafiando Mabel para um duelo para ver quem era a verdadeira fraca. Mabel aceitou sem hesitação, e no momento em que pegou a espada e assumiu sua postura, Saika imediatamente reconheceu sua habilidade, percebendo que ela era tão experiente quanto Amu. Ansioso para avaliar sua força, ele declarou o início da luta. Amu avançou com força total, mas Mabel bloqueou seu golpe com magia negra e as duas chocaram espadas ferozmente. Com um movimento decisivo, Mabel derrubou a espada torta de Amu de sua mão, vencendo facilmente o combate. Enquanto Mabel se virava para sair, ela disse a Amu que ela era inútil para alguém destinada a ser a heroína. Quando Amu tentou protestar, dizendo que não deveriam usar magia, Mabel desconsiderou suas palavras, afirmando que desculpas apenas a tornariam mais fraca. Naquele instante, Mabel avisou Seika que ele iria se machucar no torneio. Ele a agradeceu por suas palavras antes que ela se afastasse. No dia seguinte, o grupo partiu para a capital para assistir ao torneio. Ao longo do caminho, Seika amaldiçoou silenciosamente sua má sorte, perguntando-se por que tinha que ficar preso com os rostos repugnantes de Ifa e Amu. Ifa rapidamente o lembrou de que ela era sua serva e tinha que permanecer ao seu lado o tempo todo. Amu, por outro lado, alegou que nunca havia estado na capital antes e queria vê-la, mas Seika sabia que ela estava mentindo, percebendo que seu único desejo real era assistir Mabel competir no torneio. Quando ele perguntou a Amu onde ela planejava dormir, ela respondeu que ficaria na cama de Ifa. Mabel, observando suas palhaçadas, pensou que todos eram patéticos porque, apesar de terem a mesma idade, agiam como crianças que careciam de qualquer seriedade. Mas Ifa então revelou que era, na verdade, um ano mais velha que eles, o que deixou Amu chocada. Depois de pensar sobre isso, Amu admitiu que explicava a personalidade massiva de Ipa. Quando chegaram à capital, as garotas notaram que Sika havia ficado enjoado com a viagem de carruagem. Para tornar as coisas mais estranhas, descobriram que Mabel havia se afastado do grupo. Em pouco tempo, eles chegaram ao quadro de inscrições, onde Seika decidiu investigar por que a academia o havia escolhido como representante em vez de Aum Yu. No dia seguinte, quando o torneio estava prestes a começar, Seika examinou seu amuleto e percebeu que ele foi projetado para absorver ataques mágicos, embora se estilhaçasse se absorvesse muitos. Nesse instante, o anunciante apresentou Seika como o primeiro participante e seu oponente Dennis, um lutador da banda mercenária Gauss, declarou audaciosamente que aquele seria o último dia de vida de Seika. Seika, no entanto, o ignorou, alegando que estava com dor de cabeça e se sentia cansado. E quando o mercenário presumiu que ele estava apenas dando desculpas, Seika calmamente declarou que encerraria a luta em um único segundo.
Enfurecido por suas palavras, Dennis avançou no momento em que a rodada começou e o esfaqueou. Contudo, em vez de desferir um golpe fatal, a lâmina perfurou um talismã. Saika então se materializou instantaneamente atrás dele e o arremessou contra a parede. Enquanto a multidão ofegava em choque, o anunciante declarou Saika o vencedor. Enquanto ele caminhava pelo túnel, Yuki o interceptou e o instou a perder propositalmente sua próxima luta, temendo que ele já estivesse atraindo muita atenção para si mesmo. Mas quando Seika se reuniu com as garotas, a segunda rodada do torneio começou, com Bellum, do Sábio, entrando na arena para enfrentar seu oponente Kyle, um guarda da Associação de Comerciantes Hug Rock. Assim que a luta começou, Kyle imediatamente lançou um feitiço que congelou seu inimigo no lugar, e com o feiticeiro incapaz de se mover, a multidão só podia se perguntar por que Bellum permanecia imóvel. Então, Kyle encurtou a distância e o perfurou, tornando Bellum a primeira fatalidade do torneio. Enquanto Kyle se virava para sair, Sika estudou sua expressão de perto e, pelo olhar em seus olhos, ele o reconheceu como um assassino experiente com um histórico sombrio que deveria tê-lo tornado um criminoso procurado. Ele começou a suspeitar que Kyle havia sido deliberadamente enviado para competir no torneio. Além disso, Sika já havia discernido que Kyle era um conjurador, e um dos poucos raros capazes de canalizar poder espiritual em seu olhar, amaldiçoando seu oponente através do poder de um olho maligno. Quando a segunda rodada começou, o anunciante chamou Sika para a arena. No entanto, quando seu oponente apareceu, ele percebeu que era meramente um fantoche controlado por Labinete, uma maga titereira. Ela declarou orgulhosamente que ele foi projetado especificamente para combate anti-magia e que Saika não tinha chance de vitória. Assim que a luta começou, Saika invocou uma criatura invisível que rapidamente fatiou o golem com golpes velozes, fazendo-o desmoronar em pedaços. O anunciante presumiu que Saika o havia destruído com magia do vento. Mas quando Saika ameaçou apagar Labinete da existência, ela se rendeu imediatamente. Ao sair pelo túnel, Sika sentiu-se aliviado por sua técnica secreta não ter sido exposta. Ele disse a Yuki que poderia ter sido desqualificado por invocar um monstro dentro da arena, já que a encarnação bestial era estritamente proibida. Quando ele se reuniu com as garotas, a próxima rodada já estava começando, e Sika notou que Mabel estava prestes a enfrentar seu oponente, cujo nome era Howlow, o Mago da Terra, e ele pensou que esmagaria Mabel facilmente com seus poderes terrestres. Assim que a luta começou, Howlow lançou uma explosão de rocha em direção a ela, mas ela fatiou facilmente. Chocado com a cena, o perdedor continuou lançando explosões de rocha, mas Mabel fatiou tudo. Enquanto ela começava a se aproximar dele, Howlow percebeu que estava perdido e começou a conjurar uma parede de pedra para a defesa, apoiando-a com outro feitiço. Mas Mabel arremessou adagas nela, estilhaçando-a instantaneamente. Não querendo se render, o perdedor invocou meia dúzia de paredes para mantê-la afastada, mas Mabel as destruiu em um instante e Seika pensou que ela estava usando magia de gravidade. Ao mesmo tempo, Howlow começou a fugir, mas enquanto Mabel corria em sua direção, ela fatiou seu cajado e a vida do homem já estava passando diante de seus olhos. Não tendo outra escolha, ele decidiu se render, e o locutor a declarou vencedora, chamando-a de Mabel, a heroína ruiva. Mas, ao ouvir essas palavras, Seika começou a se perguntar como Mabel se tornou conhecida como a heroína. Então Ifa revelou que a segunda heroína da história se chamava Mabel, e que esta Mabel também empunhava sua espada. Embora parecesse uma boa história de fachada, Shaika sabia que ela estava escondendo algo e queria descobrir seus segredos. Ao amanhecer, um perdedor estava preparando uma mensagem para os demônios, mas, ao enviar o pombo, um pássaro maior o capturou, e naquele momento Seika apareceu, dizendo-lhe que já havia descoberto que ele era um espião dos demônios, e que o havia seguido com sucesso até ali. No entanto, quando Seika exigiu saber o que havia dentro da mensagem, o homem mandou-o sumir e começou a ir embora. Mas como ele pensou que Seika estava indefeso, tentou tirar sua vida, então Seika lançou um feitiço prendendo-o com cipós amarradores. Percebendo que Seika já havia descoberto o segredo, o perdedor começou a se perguntar como ele o encontrou. Seika revelou que o havia espionado pelos olhos de uma coruja e exigiu saber quem ele estava espionando. Quando o perdedor se recusou a responder, Seika revelou que interrogaria sua alma. Ao invocar Satori, a quinta divindade dos portões celestiais do inferno, ela começou a ler sua mente, dando-lhe material para pesadelos ao revelar cada pensamento que ele tinha. Assim que Saika fazia as perguntas, Satori revelou que ele estava atrás da heroína Mabel Crane. Ela nasceu na mesma época das antigas profecias e por acaso era uma mulher ruiva que era a mais forte empunhadora de espada em sua academia. Com Saika já tendo aprendido tudo o que desejava saber, ele decidiu libertar o perdedor feio, mas disse a Satori para comê-lo como recompensa. Naquele momento, Satori o devorou, mas quando terminou, a ameaça começou a ler a própria mente de Saika, enquanto ele se sentia mal por matar um homem inocente. No entanto, Saika ficou com raiva e ameaçou matá-la onde Satori estava. Então, ao decidir invocar o portal, Satori retornou rapidamente. Com a barra limpa, Saika chamou seu pássaro, e enquanto ele recuperava a mensagem, ele decidiu abri-la. No entanto, estava escrita em um código incomum, e Saika desejou ter perguntado como poderia decodificar a mensagem. Por sorte, ele já havia descoberto o verdadeiro motivo da Academia de Magia de tentar fazer Mabel vencer, para que os demônios se convencessem de que ela era a verdadeira heroína, esquecendo a existência de Amo. Quando Yuki se perguntou se ele havia descoberto por que o diretor o escolheu para a segunda vaga, Sega revelou que ele descobriria toda a verdade em questão de tempo.
No dia seguinte, quando as semifinais estavam prestes a começar, Mabel confrontou Saika no túnel e disse-lhe para desistir, afirmando que o torneio não era nada parecido com o que ele pensava. Não querendo permitir que ela decidisse seu futuro, Saika disse-lhe que não desistiria da rodada. Ela então disse a ele que não estava disposta a perder para ele e estava até disposta a matá-lo, mas, mesmo assim, Saika não daria ouvidos às suas palavras. Quando chegou a hora da primeira rodada das semifinais, o primeiro mago apareceu na arena. Quando Kyle chegou como seu oponente, Reynas, o mestre dos 4 elementos, lançou um feitiço de luz para se proteger do olho vil de Kyle. Mas a ameaça começou a se aproximar dele, desesperado para mantê-lo afastado. Reynas lançou uma bola de fogo em sua direção, mas Kyle saiu ileso e continuou andando mesmo assim. Com Reina assustado pela vida, ele começou a lançar mais bolas de fogo e o atingiu com cada elemento. Mas, com Kyle ainda completamente ileso, Psycho percebeu que Kyle estava usando magia de gravidade para repelir todos os seus ataques. Nesse momento, Reina invocou um exército de Golems, mas Kyle lançou uma sombra roxa que os perfurou ao mesmo tempo, estilhaçando-os em pedaços. Enquanto Reina pensava que poderia acabar com ele, ele começou a correr em direção a Kyle, mas Kyle conseguiu contê-lo com sua sombra. Quando Kyle ergueu sua espada para tirar sua vida, um apito soou e o locutor revelou que os juízes haviam cancelado a luta, declarando Kyle o vencedor. Naquela noite, enquanto Seika começava a se perguntar se deveria desistir de sua luta no dia seguinte, ele notou que Yuki estava aninhada perto de seu corpo, a coruja de Saiko avistou Mabel em seu telhado, e ao desviar, o telhado desabou sobre sua cama. Através da fumaça, ele avistou Mabel do outro lado e se perguntou por que seu rosto feio estava ali, bloqueando-o. Sem resposta, ela arremessou uma faca na parede e imediatamente o derrubou pela janela. Ele conseguiu chutá-la para longe, criando uma distância entre eles, mas ao ela arremessar outra faca nele, Saika conseguiu desviar. Naquele momento ele tentou contê-la, mas quando ela cortou o cipó e esfaqueou seu corpo, ele desapareceu diante de seus olhos. Para afastá-la, ele lançou um feitiço de liberação interna, mas ela conseguiu manter o equilíbrio. Enquanto Seika pensava em quão forte ela era, ele percebeu que não podia permitir que ela escapasse. Naquele momento, um perdedor feio apareceu no beco, perguntando por que estavam fazendo barulho. Mas, quando Mabel quase tirou sua vida, Seika descobriu que ela havia escapado. No entanto, ele já havia se decidido para a próxima rodada do torneio e pensou que deveria encontrá-la antes do amanhecer. Em pouco tempo, ele a encontrou perto de uma fonte e garantiu-lhe que não havia vindo para lutar. Quando ela perguntou por que ele estava lá, ele explicou que só queria conversar e que ela ainda tinha uma chance de convencê-lo a se retirar da partida. Ele então revelou que já sabia sua verdadeira intenção. Ela planejava morrer no lugar de Armiu. Como a falsa heroína, ela estava desviando a atenção dos demônios de Armiu, acreditando que, ao se sacrificar, eles pensariam que a verdadeira heroína estava morta. No entanto, Mabel admitiu que também queria matar Kyle, confessando que ambos haviam sido treinados pela Associação de Comerciantes Rugrok, uma organização que transformava crianças escravizadas em mercenários. Sua associação havia criado este torneio para testar a habilidade de Kyle como um mercenário perfeito. Eles haviam aberto um buraco dentro de seu crânio para implantar magia em seu cérebro, tirando todas as formas de suas emoções. Antes desse processo, as crianças escravas eram colocadas em grupos de 4 e treinadas juntas, até formarem um laço especial. No entanto, apenas um delas seria transformado em mercenário, e somente após eliminar os outros ele seria considerado um mercenário perfeito. Sendo Mabel a última sobrevivente depois de Kyle, ela pensou que era seu dever acabar com ele nas finais, já que ele já havia matado seu irmão. Mas depois de ouvir essas palavras, Saiko pensou que ela não era apenas insossa, mas também uma mentirosa. Ele sabia que Kyle era na verdade seu irmão e que seu cabelo ruivo era apenas um disfarce para convencer a todos de que ela era a heroína. Percebendo que ele havia descoberto tudo, ela decidiu revelar a verdade e disse que pretendia matar Kyle para libertar sua alma. No entanto, Seika achou que ela era muito fraca para fazer isso, e disse que ele derrotaria Kyle nas finais. Enquanto ela começava a pensar que não era possível, ele disse a ela que era o homem mais forte do mundo deles, e acreditava que o único desejo de Kyle era vê-la livre da associação. No dia seguinte, quando chegou a hora da rodada deles, ele disse a ela para dar o seu melhor. Ela, no entanto, pensou que ele era apenas um garoto nobre e inútil que havia sido mimado a vida inteira. Enquanto ela aparecia atrás dele, quase o cortou ao meio, e ao destruir os escombros, ela o fatiou, apenas para perceber que era um pedaço de papel. Enquanto ele lançava pedras que ela evadia, Mabel atirou suas facas em sua direção, mas ele as bloqueou com uma barreira. Enquanto a poeira baixava, ele soltou cipós amarradores para contê-la, mas ela avançou até que Seika ativou seu feitiço de frutas caindo. Quando ele lançou um feitiço de cipós químicos amarradores, eles aprenderam novamente, e desta vez ela percebeu que não conseguia se libertar. Decidindo levantar seu machado, ele então lançou um feitiço flutuante, formigas, enquanto fingia acabar com a vida dela. O apito soou enquanto os juízes encerravam a rodada, declarando-o o vencedor. Quando chegou a hora da rodada final, Saika e Kyle se enfrentaram, e, enquanto Saika começava a dizer que Mabel ainda estava viva, Kyle disse-lhe que a mataria após o torneio deles. Embora ele se lembrasse de que ela era sua irmã, ele havia perdido completamente todas as emoções por ela, então Saika prometeu fazê-lo pedir desculpas a Mabel. Assim que a rodada começou, Saika lançou uma névoa vermelha por todo o chão da arena, tornando o olho maligno de Kyle inútil. Quando Kyle começou a caminhar em sua direção, Seika o atingiu com luz fantasma, mas Kyle permaneceu ileso. Seika então invocou cipós químicos amarradores para contê-lo, mas a sombra roxa os destruiu instantaneamente. Kyle lançou sua sombra em direção a Seika, mas sua barreira a repeliu. Saiko pensou que a luta deles era inútil, então os portões divinos do inferno apareceram diante dos olhos de Kyle.
Naquele momento, ele invocou Ucione, a quinta divindade. Enquanto o monstro emergia da dimensão, as sombras de Kyle tentaram perfurar seu corpo, mas sua pele era mais forte que aço. A besta esmagou o rosto de Kyle, deixando-o inconsciente, então Saika pensou que Kyle havia perdido porque nunca foi capaz de reconhecer seus próprios limites. Mas, enquanto um selo começava a se espalhar pelo corpo de Kyle, a maldição começou a corroê-lo mesmo dentro da barreira. Sika se perguntou como poderia salvá-lo, mas Kyle o impediu, e pediu-lhe para pedir desculpas a Mabel em seu nome. Sika ficou com raiva ao pensar em ser superado por uma maldição, então ele invocou 1000 talismãs ao mesmo tempo. Procurando neutralizar a maldição, ele se preparou para lançar um feitiço que a removeria do corpo de Kyle, e até o reviveria dos mortos. Mas, enquanto um farol perfurava os céus, Yuki disse-lhe que era perigoso usar seu feitiço supremo, já que todos na arena descobririam seus poderes secretos. Este erro lhe custou sua vida anterior, e enquanto as memórias retornavam à sua mente, Sika decidiu parar o feitiço. Quando a luta terminou, Kyle havia desaparecido misteriosamente, e Sika disse a todos que o destruiu sem deixar um único rastro. Após o torneio, no entanto, ele enterrou Kyle fora da capital, permitindo que Mabel prestasse suas últimas homenagens. Ela disse a ele que já sabia que seu irmão estava amaldiçoado. No dia seguinte, em sua academia, Saika visitou o escritório do diretor e revelou que havia salvado Mabel, exatamente como ela esperava. Ela então percebeu que ele já havia descoberto tudo. Ela explicou que tudo fazia parte dos planos da associação desde o início, pois o único propósito do torneio era testar a habilidade de Kyle como mercenário. Depois, Saika chegou à cafeteria e notou que Mabel havia tingido o cabelo de roxo, mas ele pensou que ela de alguma forma parecia ainda mais feia agora. Algumas semanas depois, com a aproximação das férias de verão, Saika anunciou que viajaria para o reino de Astéria para investigar um dragão furioso. Nesse momento, um estranho arrogante entrou na cafeteria, gabando-se em voz alta de sua riqueza e menosprezando os estudantes ao seu redor. Amu franziu a testa, perguntando-se quem era o recém-chegado desagradável. O homem logo notou Saika e se aproximou, apresentando-se como Cecílio, o príncipe herdeiro de Astéria. Sika o recebeu educadamente na academia, mas a atenção de Cecílio rapidamente se voltou para Ifa, a quem ele declarou a garota mais bonita que já vira. Tentando flertar, ele fez uma série de comentários inadequados em relação a ela. Ifa revelou calmamente que era serva de Sika, esperando encerrar a conversa. Cecílio, no entanto, continuou seu comportamento grosseiro, deixando todos ao redor profundamente desconfortáveis. Cecílio então disse a Seika para dar o preço dela, mas sua assistente, Liz, rapidamente disse a ele que ele estava se envergonhando na frente dos outros. Em uma sala privada, Cecílio disse a Sika que o dragão rebelde havia vivido pacificamente por um século, mas agora estava atacando o castelo, e a situação piorava a cada dia. Nesse momento, ele notou os enormes canhões de Ifa e começou a sugerir que jantassem juntos, mas Liz disse a ele para se conter. Quando Seika saiu mais tarde naquele dia, Amy o arrastou para os arbustos e exigiu respostas. Quando ele admitiu que daria Ifa ao harém de Cecílio se ela concordasse, as garotas o acharam patético. Conhecendo os sentimentos de Ifa por ele, Mabel o avisou para nunca lhe perguntar tal coisa, temendo que isso só a machucasse. Alguns dias depois, na estrada para Astéria, Ifa disse a Seika que Cecílio havia pedido para ela cavalgar seu dragão, embora ela duvidasse que ele a quisesse em seu harém. Seika insistiu que ele estava falando sério, mas se perguntou que sentimento terrível estava crescendo dentro dele. Ao chegar em Astéria, Yuki admirou a vista até que Cecílio chegou, lamentando o declínio do reino desde o ataque do dragão. Enquanto a besta voava acima, um homem invocou um tigre de lava que o atacou e errou. Então ele se virou para Yuki, então Saika parou a ameaça com cristais de gelo, mas a armadura flamejante do tigre os derreteu facilmente. Enquanto o tigre saltava em direção a Saika, uma corrente mágica o conteve, e seu invocador Zect apareceu naquele momento. Quando Saika perguntou quem era o viciado feio, Cecílio revelou que ele era o líder mercenário contratado para matar o dragão. Zika zombou de seu rosto arruinado, até que Cecílio interveio e ordenou que Zeke fosse embora. Assim que ele saiu, Seika se virou para Ifa e enquanto ela tentava agradecê-lo, ele a repreendeu por não usar magia, perguntando se o que ela teria feito sem ele e se trazê-la foi um erro. Enquanto Yuki chorava, Cecílio tentou risá-la, mas Seika o impediu antes de ordenar a Ifa que usasse magia da próxima vez, já que a hesitação poderia custar-lhe a vida. Sika partiu e lamentou suas palavras duras, mas esperava que ela aprendesse, porque em sua vida passada ele havia congelado enquanto seu aluno era devorado por seu dragão, selando-o apenas depois. Temendo que a história se repetisse com Yuuki, ele escolheu a dureza para protegê-la. No dia seguinte, eles leram sobre o dragão e souberam que ele uma vez viveu com uma companheira na montanha, mas começou a atacar depois de chocar filhotes. Sika suspeitou do mesmo cenário, embora os registros afirmassem que apenas o macho sobreviveu. Ifa perguntou como ele poderia chocar filhotes sozinho, então Sika resolveu escalar a montanha em busca de respostas, apesar do aviso de Ifa de que isso o mataria. Naquela noite, Ifa veio ao seu quarto dizendo-lhe que Cecílio a havia convidado para polir sua espada, então Sika ofereceu a ela para passar a noite com ele em vez disso. Quando ele perguntou se ela havia se juntado ao harém de Cecílio, ela recusou e questionou por que ele perguntou. Acreditando que ele não a considerava digna, ela prometeu fazer o que ele quisesse, mas Sika disse a ela que se juntar a um harém real era a maior honra que a maioria das garotas desejava. Quando ela se perguntou se ele ficaria bem com ela, o deixando, Sika revelou que ficaria chateado no início, mas ficaria feliz por ela ter escolhido seu próprio caminho. Ao ouvir essas palavras, ela disse a ele que dormiria enquanto ficava chorando a noite toda. Na manhã seguinte, ele notou que ela havia partido, e até Yuki se sentiu mal por quão inútil ele era, porque Diva estava realmente apaixonada por ele.
Mas Sika pensou que era apenas uma apaixonite, mas Yuki disse a ele que era mais do que isso e desejou que ele percebesse antes que fosse tarde demais. Ao encontrar Cecílio durante seu chá, ele disse a ele que estava subindo a montanha para encontrar o dragão. Ao ouvir essas palavras, Cecílio percebeu que Sika levaria alguns dias para retornar e pensou que teria tempo suficiente para persuadir Ifa, mas Seika já conseguia adivinhar seus pensamentos e esperava que ele ficasse bem longe dela. Mais tarde naquele dia, quando Liz apareceu diante de Ifa e pediu para falar com ela em particular, ela disse que já havia sentido sua magia e revelou que era descendente de elfos. Ela explicou que os elementais devem tê-la levado até eles e pediu para ela se juntar ao harém de Cecílio, já que ela não poderia continuar sendo escrava de Seika para sempre, pois ele era um demônio, afinal. Foi por isso que os elementais se recusaram a se aproximar dele, assim como evitariam qualquer outro demônio. Ifa, no entanto, tinha certeza de que Seika não poderia ser um demônio, e lembrou a Lizzie que eles haviam crescido juntos. Lizzie, não convencida, sugeriu que um dos pais de Seika poderia ter sido um demônio. Ela avisou Yuki para ficar longe dele e ofereceu-se para mostrá-la pela mansão em vez disso. Enquanto isso, Seika alcançou o topo da montanha, onde um dragão o avistou e lançou uma rajada de fogo. Sua barreira o protegeu do ataque. Enquanto o dragão avançava, Seika desapareceu, invocando a sexta divindade Kokyu Konek, uma enorme criatura grotesca de pedra que caiu nas costas do dragão. Ela emitiu um som penetrante que enfraqueceu a besta antes de retornar aos portões do inferno. Quando o dragão começou a se recuperar, Saika o prendeu com sucesso e entrou em seu ninho. Onde descobriu que estava guardando um ovo, ele decidiu realocá-lo. Ao notar que cada extremidade do ovo precisava estar voltada para cima, ele percebeu que a lenda da princesa de Astéria, que uma vez chocou um ovo de dragão, era verdadeira. De volta à mansão de Cecílio, Lizzie continuou mostrando a Ifa o local, dizendo-lhe que ela poderia obter tratamento especial se tornasse a esposa mais favorecida de Cecílio. Além disso, ela seria autorizada a participar do governo e até se tornaria uma oficial poderosa. Mas o único desejo de Ifa era permanecer ao lado de Seika. Seika havia ficado exausto de mover o ovo de dragão, e até o dragão havia decidido torná-lo o guardião do ovo. No entanto, Sika ficou feliz que o dragão não estava mais fora de controle, e isso, enquanto ele o puxava para mais perto, percebeu que estava se apegando a ele. Na mansão, quando Ifa encontrou Cecílio, ele começou a se perguntar se ela finalmente estava disposta a se juntar ao seu harém, esperando que Lisa tivesse persuadido com sucesso. Nesse momento, um de seus homens começou a elaborar um preço para o imposto de sua libertação, e Cecílio revelou que estava preparando a papelada para a liberdade dela. Uma vez que o contrato fosse concluído, ela estaria livre para tomar suas próprias decisões, e Cecílio disse que estava disposto a comprar sua liberdade por qualquer preço. Com medo de ser separada de Saika, Ifa disse a ele que estava disposta a viver como escrava para sempre. Mas Cecílio pensou que ela estava simplesmente confusa, e disse a ela que ele definitivamente a compraria. Ele estava convencido de que Seika era perigoso, e disse que não podia permitir que ela permanecesse com a ameaça. No entanto, Ifa pensou que ele era que a ameaça, e declarou que desejava ficar com Seika para sempre. Mesmo assim, os homens pensaram que completar seu contrato de escravidão era mais importante. Suas palavras fizeram Ifa perceber que estava cercada por um bando de idiotas mentalmente doentes. Assim que os guardas a agarraram imediatamente, Liz ameaçou tirar sua vida, enquanto ela tentava usar magia. Percebendo que haviam sido selados dentro de uma barreira, Liz lançou uma lança de vento que passou por seu corpo, cortando seu polegar. Enquanto ela tentava forçar sua mão no contrato, o dragão quebrou a barreira naquele instante. Nesse momento, Seika apareceu da cabeça do dragão e Ifa ficou feliz que seu salvador havia chegado. Seika revelou que havia conseguido fazer amizade com a besta. Enquanto todos ainda estavam chocados, ele continuou dizendo que o dragão não atacaria mais o reino deles, mas Cecílio deveria manter o ovo de dragão aquecido. Com Yuki capaz de usar magia de fogo, Seika pensou que ela poderia manter o ovo aquecido e a chamou para se juntar a ele no dragão. Quando Liz tentou dizer a ela para voltar, Ifa declarou que Seika era o amor de sua vida. Então eles partiram no dragão, mas quando Seika perguntou o que ela queria dizer com aquilo, ela disse que não havia dito nada. Ao chegar ao topo da montanha, Ifa notou o ovo de dragão, mas quando o invocador feio invocou um tigre de lava, ele tentou devorá-los, mas Seika o prendeu usando cristais de gelo. Naquele momento, Zect e sua equipe de perdedores apareceram. Enquanto Saika percebia que eles estavam tentando roubar o ovo de dragão, Zect prometeu matá-lo para proteger seu segredo. Enquanto o tigre derretia a fortaleza e corria em direção a eles, uma alta fonte o afastou, e Saika percebeu que era a magia de Ifa. Ela havia conseguido despertar a magia dentro de seu anel e disse a Zeke que estava prestes a mandá-lo de volta para a reabilitação. Num desespero total para eliminá-los, Zeke ordenou ao tigre que atacasse novamente, antes de comandar seus homens a segui-lo para dar apoio. Com Seika completamente imperturbável, ele lançou um feitiço de chamas brancas, obliterando o tigre instantaneamente. Mas quando Zeke tentou ordenar aos homens que atacassem, o dragão apareceu diante dos seus olhos. Aquela visão os assustou mortalmente, tirando-lhes o fôlego, e eles começaram a fugir dali. No entanto, Sika os capturou com vinhas que os prenderam, e ao Ife queimou o livro de feitiços de Zeke. Depois de neutralizá-lo, Sika disse que estava feliz por ela ter se tornado mais forte e achou que ela era incrível por aprender magia da água. Algumas horas depois, após retornarem à mansão, Sika explicou tudo o que havia acontecido. Cecílio decidiu enviar os homens para a prisão, mas enquanto ele se perguntava como Sika havia feito as pazes com o dragão, Sika revelou que a ajudou a criar seu ovo e acreditava que a lenda sobre a rainha era verdadeira. Seu desejo de chocar o ovo do dragão fez com que o dragão a tomasse como família e protegesse o reino por séculos.
De repente, Cecílio disse aos seus cavaleiros para prenderem Seika, dizendo que ele era o responsável por fazer o dragão enlouquecer. Sika concordou em seguir os cavaleiros, mas quando Cecílio começou a dizer a Ifa que ela estava finalmente livre e agora poderia se tornar sua mulher, Sika afastou a mão dele, já farto de suas bobagens. Sika disse a ele que só havia concordado com sua prisão por causa de suas políticas inúteis, mas percebeu que Cecílio só estava atrás de Ifa o tempo todo. Ele o chamou de um pirralho mimado e egoísta, e disse que ele nunca poderia entregar Ifa. Naquele momento, Lys percebeu que já tinha visto o suficiente e pediu para saber os próprios sentimentos de Ifa. Sem hesitar, Ifa disse a Cecílio que queria ficar ao lado de Cicate para sempre, porque mesmo que não fosse mais sua escrava, ela nunca se juntaria ao seu inútil harém real. Depois de ser rejeitado, Lys disse a Cecílio que o corte de cabelo dele era o motivo, e enquanto agradecia a Sika por domar o dragão, ela pediu para falar com Ifa em particular. Dentro de um quarto diferente, Lys percebeu que Yuki estava apaixonada por ele, então ela pediu a mão dela, dando-lhe a capacidade de domar o elemento luz. Ela pensou que Ifa era como a princesa elfa das lendas, e acreditava que Sika reconheceria o amor dela por ele um dia. Enquanto isso, em uma floresta, um grupo de feiticeiros estava eliminando monstros. Quando o líder apareceu diante de um homem aleatório, ele perguntou onde estava o herói. No entanto, um monstro enorme apareceu naquele momento, e o homem ficou feliz por ter conseguido invocar o monstro de um olho com a última gota de sua magia. Enquanto o líder sacava sua espada, o gigante o atingiu com seu machado, mas ele se partiu ao meio. Buscando eliminá-lo, o líder avançou rapidamente, e ao repelir o ataque do monstro com um círculo de dissipação, ele o abateu instantaneamente. Quando ele retornou ao homem, ele ordenou a seus camaradas que o devorassem, e esperassem encontrar o herói em breve. De volta da Academia de Magia, Saika convidou a Mu para visitar sua família durante as férias de primavera, e também pediu a Mabel para ir junto como a Vela. Enquanto se preparava para partir, no entanto, ele sentia pouca empolgação em retornar para casa, já temendo o hóspede indesejado em sua mansão. Ele temia que sua mera presença pudesse atrair atenção e levar a sua queda mais uma vez. No dia seguinte, na propriedade de Saika, Luft os cumprimentou e Saika notou que ele parecia um pouco menos desagradável do que antes. Momentos depois, Glai apareceu em armadura gritando o nome de Saika e Saika se perguntou se ele estava gostando da vida no exército. Ainda lembrando de sua humilhação anterior, Glide exigiu uma revanche, mas Ifa de repente revelou que ele era o mesmo valentão que a havia atormentado no passado. Amu então deu um passo à frente e se ofereceu para lutar no lugar de Sika. Quando Glide zombou dela, Sika declarou que ela era mais forte do que ele, e que ele só aceitaria o duelo de Glai se ele pudesse primeiro derrotar Amu. Ansiosamente, Glai concordou, insistindo que ela usasse uma espada de verdade enquanto ele lutava com madeira. Confiante na vitória de Amu, Sika permitiu o duelo com a condição de que nenhuma magia fosse usada. Amu pressionou Glai com força, fazendo-o recuar, mas quando ela se moveu para finalizá-lo, ele fingiu um feitiço e afastou a espada dela, reivindicando a vitória. Quando ela chamou de trapaça, ele argumentou que truques eram justos em batalha, antes de se virar para Sika e declarar que havia ouvido falar de sua vitória no torneio, e o desafiou como um oponente digno. Naquele momento, a princesa Fiona chegou, perguntando-se por que seu cavaleiro sagrado pretendia lutar em um duelo. Ela achou que a luta era sem sentido e disse a Glai para dar um verdadeiro propósito à sua vida sem sentido. Enquanto Glai decidia se retirar da luta, Seika se perguntou como ela conseguiu forçá-lo a ouvir. Glai então apresentou a princesa Fiona a eles, e os outros ficaram chocados ao perceber que estavam conhecendo a princesa sagrada. Enquanto dentro da mansão, Yuki começou a se perguntar quem realmente era a princesa sagrada, então Psycho revelou que ela nasceu de uma sacerdotisa e que seu pai era o imperador. Dentro de um quarto privado, a princesa começou a dizer que estava esperando para conhecê-los e achou que Amu parecia exatamente com o herói dos contos de fadas. Ao notar Sika, ela decidiu agradecê-lo por aparecer e disse que desejava que ele se tornasse um de seus cavaleiros. Mas Sika disse a ela que seus desejos eram tão inúteis quanto o rosto dela. Naquela noite, Fiona se perguntou se Ifa era a namorada de Sika, mas ela começou a engasgar mais forte do que ela faz com a carne de Sika. Enquanto jantavam, Blaze elogiou Sika por salvar Histeria, porque a notícia havia se espalhado por todas as nações, enquanto sua mãe o estava a escrever com mais frequência, ouvindo a voz dela pela primeira vez. Mais tarde, Amu entrou sorrateiramente no quarto de Sika, e ele brincou que ela não deveria vir apenas para duelar com sua espada. Ela então perguntou sobre seus planos após a formatura, revelando que pretendia retornar à aventura. Sika lembrou-se de sua promessa na masmorra, onde ela disse que ele se juntaria a ela, embora ele não tivesse ideia do que fazer e se perguntou se ela o ensinaria. Ela concordou, ansiosa pela primeira vez deles juntos, antes de deixá-lo sozinho. Depois, Yuki perguntou se ele havia esquecido que estava apenas usando Amu para esconder seu verdadeiro poder, mas Saika disse que nunca poderia esquecer isso. No dia seguinte, enquanto levavam a princesa Fiona para um passeio pela cidade, Glai disse a ele que eles precisariam trabalhar juntos para protegê-la. Então ela decidiu segurar a mão de Sika enquanto ela se apressava para o mercado. Em pouco tempo, ela notou um jovem casal e começou a se perguntar como poderia se aproximar de Sika. Omu sugeriu que eles colocassem suas vidas em perigo, dizendo que isso cria um vínculo especial. Pensando que era uma ótima ideia, a princesa Fiona decidiu levá-los a um canteiro de obras, e ao sugerir uma olhada mais de perto, ela decidiu puxar Sika para mais perto. Nesse exato momento, uma corda se rompeu, e enquanto as tábuas caíam em direção a eles, Glai e Amu lançaram um feitiço ao mesmo tempo, protegendo-os das tábuas. No entanto, a princesa Fiona ficou desapontada que Saika não lançou feitiços, tendo esperado ser salva por ele em vez disso. Para compensá-la, Sika decidiu comprar um presente para Fiona, e enquanto ele arrumava o cachecol dela em um beco, ele invocou um espelho de quartzo para lhe dar uma boa visão de si mesma.
Ela achou bonito e disse a ele que amava o presente dele. No dia seguinte, Psycho encontrou Gly treinando e se perguntou se ele estava se exibindo como um cavaleiro sagrado, mas Gly disse que o título não era tão grandioso quanto parecia, porque era uma jogada política da princesa, escolhido não por sua habilidade, mas como parte do plano secreto da princesa Fiona. Afinal, ela era uma política, mas ela também conseguiu manobrar seu caminho do nada, para se tornar a favorita ao trono. Quando Sika se perguntou como isso era possível, Gly disse a ele que a princesa Fiona podia ver o futuro, assim como sua mãe, que era a princesa Oráculo. Por essa razão, ela havia pedido para ver a Mu, já sabendo que ela era a heroína. Mas quando Gly percebeu que Saika já sabia, ele o avisou para ficar fora do caminho dela. Gly explicou que ela estava trabalhando para assumir o Império, mas Saika acha que havia mais por trás disso. Mais tarde naquele dia, quando a princesa Fiona começou a procurar Seika na mansão, ele se escondeu nos arbustos, já cansado de ver o rosto dela. Enquanto a Mu passava, Seika de repente saltou, quase a assustando. Quando ela percebeu que ele estava se escondendo da princesa Fiona, a Mu sugeriu que ele passasse o dia com ela, notando o quão desesperadamente Fiona estava tentando encontrá-lo. Pouco tempo depois, Seika se juntou à princesa Fiona na varanda, onde ela o convidou para jogar uma partida de xadrez. Ele aceitou, mas antes de começarem, Fiona propôs uma aposta. O perdedor deveria um favor ao vencedor, e embora Seika soubesse que provavelmente perderia, ele concordou de qualquer maneira. Quando o jogo começou, a princesa Fiona perguntou qual peça de xadrez ele achava mais forte. Seika respondeu que era ela, dizendo que exercia influência sobre soldados e líderes enquanto permanecia nas sombras. Fiona elogiou sua resposta inteligente, mas disse que estava apenas parcialmente certa. Ela explicou que o verdadeiro mentor sempre se esconde da vista. No entanto, ela acreditava que os peões eram os mais fortes, porque quando pessoas comuns se unem, elas têm o poder de derrubar um império. Por essa razão, ela buscou obter o apoio do povo, acreditando que isso garantiria sua posição como a primeira escolha para o trono. Naquele momento, a princesa Fiona declarou com confiança que venceria o jogo, mas Sika já sabia que ela havia vislumbrado o futuro, e percebendo que ele havia descoberto sua habilidade, ela presumiu que Gly devia ter contado a ele. Sika, no entanto, revelou que havia descoberto sozinho. Desde o momento em que ela interferiu em sua luta de treino com Gly, ele suspeitou que ela havia previsto a derrota de Gly. Então, quando ela o levou ao local onde a corda convenientemente caiu sobre eles, isso confirmou a ele que ela podia prever o futuro. Quando Sika perguntou se ela pretendia salvar o Império usando esse poder, a princesa Fiona confessou que o futuro não era absoluto, explicando que ele poderia sempre mudar. Percebendo que ele não poderia possivelmente vencer a partida, Sika aceitou a derrota. Naquele momento, a princesa Fiona confessou que pretendia salvar alguém que estava perto da morte, embora ela hesitasse em revelar sua identidade por medo de que isso alterasse o futuro. Decidindo se tornar sua aliada, Seika ofereceu sua assistência. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, o grupo de demônios havia aniquilado um exército de bandidos. Seu capitão elogiou seus homens por ficarem mais fortes e os comandou a devorar os cadáveres. Com seu feitiço de avaliação, permitindo-lhe ver a força dos outros, Zonin estava confiante de que poderiam garantir seu sucesso em matar o herói. De volta à mansão, Saika e os outros se prepararam para retornar à academia. No entanto, depois de viajar por várias horas, Sika sentiu algo estranho na floresta. De repente, uma carruagem explodiu na frente deles, mas era apenas um chamariz que a princesa Fiona havia montado. Saika imediatamente saltou para o telhado para procurar seus atacantes. Ao mesmo tempo, um grupo de homens correu para suas posições enquanto bandidos apareciam em um penhasco. Ao comando de seu líder, arqueiros miraram na carruagem da princesa Fiona. Então Saika lançou seu feitiço magnético, desviando todas as flechas com facilidade. O líder ordenou que seus homens atirassem novamente, mas o mesmo feitiço repeliu seus tiros com a mesma facilidade. Olhando para a demonstração, o líder dos bandidos se perguntou quem Seika realmente era, e percebendo que a maioria das carruagens eram chamarizes, ele ordenou que seus homens concentrassem toda a sua magia na carruagem da princesa Fiona. Um deles lançou um feitiço poderoso, arremessando uma enorme rocha em Saika, mas ela desmoronou inofensivamente contra sua barreira. Enquanto o líder dos bandidos ficava desesperado, ele ordenou que seus homens atacassem de frente, mas Gly emergiu da carruagem, aliviado que os arqueiros haviam esgotado suas flechas. Com um grito, ele reuniu seus homens e juntos eles começaram a dominar os bandidos. A princesa Fiona então instruiu Saika a capturá-los vivos. Então Saika invocou vinhas que se enrolaram nos bandidos, restringindo-os naquele instante. Alguns minutos depois, Saika perguntou à princesa Fiona por que ela havia escolhido poupar seus inimigos, perguntando se ela planejava usá-los contra seus rivais políticos. A princesa Fiona respondeu que seu único objetivo era descobrir os homens que haviam tramado seu assassinato. Saika argumentou que mantê-los vivos era perigoso, mas a princesa Fiona insistiu que estava segura agora. Ela explicou que os outros bandidos já haviam sido aniquilados e que os sobreviventes capturados esperariam para sempre por um sinal que nunca chegaria. Dias depois, o grupo chegou à capital, mas antes de entrar, a princesa Fiona garantiu a Saika que estava do lado deles e disse a ele para nunca esquecê-la. Ao mesmo tempo, o grupo de demônios avançou em direção à capital. Zon então se perguntou se eles realmente conseguiriam escapar depois de matar o herói. Ainda assim, sua determinação nunca vacilou, determinado a acabar com a vida dela pelo bem da raça demoníaca. Ele olhou para a cidade distante, convencido de que o futuro deles estava prestes a começar. Algumas semanas depois, o diretor ofereceu a Saika uma posição no conselho estudantil. Yuki se preocupou que isso pudesse atrair atenção indesejada, mas Saika assegurou que ele estava sendo excessivamente cauteloso e que talvez ele não precisasse mais esconder sua força. Enquanto isso, Zonin e seu grupo chegaram ao seu destino, pretendendo localizar e eliminar o herói na Academia de Magia. Antes de entrar, Loni fez uma observação estranha sobre gostar de cenouras grandes garganta abaixo, levando Mudarev a repreendê-lo e dizer-lhe para focar na missão. Com isso, o grupo começou sua missão e se teletransportou para os terrenos da escola.
Ao chegarem, Ganis ficou confuso com o súbito aparecimento de neblina. Então ele lançou um feitiço de fogo que revelou 2 estudantes. Ele imediatamente os atacou com suas chamas, e ao mesmo tempo, Lone e Pirro-Relaya também estavam intrigados com a neblina. De repente, eles notaram alguém correndo por ela. Então Lone invocou lobos das sombras e esperou que eles retornassem com resultados. Em outro lugar na neblina, Mudarev parecia confuso com a névoa, quando de repente ele foi atacado e ficou excitado. Mabel então apareceu, rapidamente percebendo que ele era Mudarev, e não apenas um mero ogro feio. Mudarev declarou sua intenção de eliminar Mabel, mas ela se recusou a morrer e imediatamente lançou seu ataque. Mudarev desviou de seus golpes e contra-atacou, mas Mabel retaliou com força total, fazendo-o perceber que ela era de fato uma oponente digna. De repente, Mabel ativou sua magia, e Mudarev percebeu tarde demais que havia caído em sua armadilha. No entanto, ele apenas riu, elogiando seu esforço antes de se libertar. Mudarev então lançou um contra-ataque brutal com seu enorme porrete, e quando a poeira baixou, ele notou que Mabel já havia desaparecido. Momentos depois, os demônios começaram a sentir que algo estava errado. Eles descobriram que todas as figuras que haviam encontrado até agora eram os Shikigami de Saika. Então Saika em pessoa apareceu, olhando para eles como se não fossem mais do que insetos, antes de agir como um deus e declarar que lhes daria punição divina. Zonen estava enfurecido e usou sua habilidade de avaliação, apenas para ficar em choque com o que viu. Mudarev deu um passo à frente e desafiou Saika para um duelo. Mas antes que pudesse terminar de falar, Saika o obliterou instantaneamente com um feitiço de raio laser. Os demônios ficaram atordoados, e Pyrrhus jurou vingança por seu camarada caído. Ela liberou seu olho maligno, ativando o poder da Medusa em uma tentativa de transformar Sika em pedra. Sika zombou dela, dizendo que seu feitiço era inútil e invocou Hakuta, uma enorme cobra branca. Antes que ela pudesse transformá-lo em pedra, Piriceli agarrou o peito e morreu da aura avassaladora de Hakuta. Saika explicou que ela nunca teve uma chance, então Lone invocou seu monstro. No entanto, Hakuta liberou seu hack do Conquistador pela segunda vez, esmagando a besta instantaneamente. Desesperado, Lone tentou domar o Ayakashi, mas falhou e foi devorado como um castodon crocante. Zonen ficou estupefato enquanto Saika dispensava Hakuta e o retornava ao Reino das Sombras. Ganis planejou ganhar tempo, mas Zonen recusou e ordenou que seu camarada fugisse. Zonen declarou que Seika era o Rei Demônio e que eles não tinham chance de vitória. Quando Seika proclamou que protegeria o herói, Zonen ficou atordoado, incapaz de acreditar que o Rei Demônio estava lutando ao lado dos humanos. Seika, ficando impaciente, começou a preparar um feitiço. Zom. Nem instou Ganis a escapar enquanto ele liberava seu ataque mais forte. Seika não se conteve, pois retaliou com uma onda devastadora de lava. Zonen foi derrotado no local, enquanto Ganis mal conseguiu escapar. Enquanto ele recuava, ainda não conseguia acreditar que o Rei Demônio estava com a humanidade. Mas antes que pudesse se recuperar, Ganis sentiu um corte repentino em seu corpo. De centenas de quilômetros de distância, Sika o havia eliminado com seus aterrorizantes poderes exorcistas. Depois, Mabel apareceu, convencida de que Mudarev pertencia à associação de emissários demoníacos e havia sido enviado para assassiná-la. Sika a acalmou, explicando que o verdadeiro alvo do inimigo havia sido Amu. Ele a assegurou que já havia cuidado disso e pediu a ela para manter o assunto em segredo. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Sika soube que Amu estava completamente alheia ao fato de que os demônios estavam atrás dela. Naquele momento, uma unidade de soldados sob o Marquês Grebel apareceu, anunciando a prisão de Amu e acusando-a pelo crime de assassinato de um emissário demoníaco. Amu ficou chocada e Saika não conseguia acreditar que um dos demônios que eles haviam derrotado era um emissário demoníaco. Os cavaleiros exigiram que Amu confessasse, mas ela não tinha conhecimento do suposto crime. Mabel e Ifa tentaram defendê-la, mas Saika as impediu, assegurando a Amu que, como ela era inocente, nada de ruim aconteceria. No entanto, 2 cavaleiros ficaram enfurecidos com a fé de Saika nela e prenderam a Amu. Saika então confrontou a diretora, exigindo saber o motivo de sua prisão e quem estava realmente por trás disso. A diretora respondeu que a academia cuidaria do assunto, e Saika escolheu confiar em sua promessa de fazer todo o possível para salvar Amu. Mas ele também sabia que se nada fosse feito logo, Amu seria executada. Sika então tranquilizou Rifa e Mabel de que a escola já estava tomando providências, então elas não precisavam se preocupar. Depois ele invocou seu dragão, preparando-se para resgatar Amu ele mesmo, enquanto ele estava prestes a montá-lo e o que expressou sua preocupação, avisando-o que ele atrairia muita atenção e que sua vida pacífica chegaria ao fim. Ela também o lembrou que ele poderia repetir o destino trágico de sua vida anterior. Seika recusou-se a parar a missão de resgate para salvar sua amada ficante a qualquer custo. Então, com essa resolução, ele partiu em direção à capital para encontrar Amu. Enquanto isso, Amu estava assustada enquanto estava trancada em uma cela de prisão, temendo nunca mais ver seus amigos. Lágrimas começaram a cair quando de repente alguém apareceu diante dela. Ao mesmo tempo, Seika voou para a capital com seu dragão e usou seus talismãs para localizar Aum Yu. Ele rapidamente a rastreou até o castelo-prisão, mas quando Seika tentou resgatá-la, os cavaleiros tentaram matá-lo. Um cavaleiro pediu reforços e logo Seika foi bombardeado com milhares de flechas. Demonstrando seu poder avassalador, nenhuma das flechas conseguiu perfurar suas defesas. Ele contra-atacou com um ataque devastador, usando magia da terra para esmagar os cavaleiros. Enquanto Seika avançava para os níveis subterrâneos do castelo, mais cavaleiros chegaram para detê-lo. Eles o bombardearam com flechas de fogo, mas Seika retaliou com magia de fogo azul que os engoliu.
Muitos foram queimados, mas ainda se recusaram a recuar, então Seika invocou Kamaitachi, que os cortou impiedosamente. Juntos, Saika e Kamaitachi massacraram inúmeros cavaleiros naquele instante, deixando-os sem chance de sequer tocá-lo. Ele assou seus inimigos vivos e os soldados pereceram sem sequer desferir um golpe. Finalmente, Saika alcançou Emil e a libertou, mas Amu estava furiosa com ele, com medo de que seu resgate imprudente o arrastasse para sérios problemas. Ela se recusou a ir com ele, não querendo colocá-lo em perigo ainda mais, mas Saika revelou que ela era a heroína, e se ela não fugisse, seria executada. De repente, Glee apareceu, e logo depois, a princesa Fiona se juntou a eles. Sika exigiu uma explicação, perguntando por que Amu havia sido presa e por que Fiona queria sua execução. A princesa Fiona explicou que a nação deles já fora pequena e que o herói há muito tempo servia como um símbolo de paz e união. Pelas palavras dela, Saika percebeu que os demônios visavam Amu, para eliminar a causa de uma nova guerra. Ele também soube que Amu jamais poderia se tornar tão forte quanto o herói anterior, pois sua proteção constante a impedia de enfrentar perigos, e assim, de ganhar a força necessária. Mesmo assim, Sika recusou-se a deixar Amu morrer. Fiona então ofereceu-se para garantir a segurança de Amu e prometeu que Sika não seria preso, contanto que ele partisse imediatamente. Sika recusou, dizendo que não tinha certeza se poderia realmente confiar nela. Desanimada, a princesa Fiona aceitou a escolha dele, e Glai expressou sua decepção com o irmão mais novo. Fiona preparou uma carruagem para ajudá-los a escapar. Amu a agradeceu, e Saika descobriu que Fiona havia cuidado de Amu durante sua prisão, visitando-a frequentemente e providenciando-lhe um cobertor. Percebendo a bondade dela, Sika pediu desculpas por ter duvidado antes de se separarem. Mais tarde, ele retornou aos Cavaleiros Caídos que havia transportado em massa para outro mundo, e revelou seu verdadeiro poder, revivendo-os. As duas garotas que testemunharam aquilo ficaram atônitas com a magnitude de sua magia. Com Amu ao seu lado, Sika preparou-se para seguir em frente, sabendo que teriam de deixar a academia para trás. Enquanto isso, a princesa Fiona encontrou-se com uma figura sombria, que perguntou quem Sika realmente era. Ela revelou que ele era o atual rei demônio que protegia a heroína. Depois, Sika escreveu aos seus amigos, e juntos eles decidiram abandonar a escola para começar novas aventuras. Logo em seguida, Sika e Amu se reuniram com seus companheiros em uma cidade próxima, iniciando suas novas vidas como aventureiros.